Oiê, 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 chegando para mais um episódio MMF número 8 e vamos conversar hoje sobre o que aconteceu na sexta-feira. Sexta-feira eu fui convidado para uma banca de tese da Camila. Obrigado, Camila, pelo convite, obrigado, professora Naomi, pelo honroso convite de estar nessa banca lá na Faculdade de Medicina da USP. É sempre muito bom participar dessa banca lá na USP, porque você tem contato com aquele auditório, é uma coisa muito, muito peculiar, né? O auditório lá da USP, muito bonito. Deixa eu colocar aqui o MMF 8 para deixar ali bem registradinho. Tá meio clarinho o 8, mas o importante é que dá para entender. E o formato do auditório é muito bonito, né? Um formato meio internacional, como tem lá na Harvard, como tem lá nas grandes universidades americanas, que é um formato tipo arena, né? Que é bem alto, então assim as pessoas conseguem enxergar, é bem próximo do professor e bem alto. Então um formato tipo arena, como são estádios de futebol. Então agradeço um honroso convite para poder estar nessa banca de mestrado. Parabenizar a Camila pelo excelente trabalho realizado. Eu lembro que quando ela começou aqui em 2013, se não me engano foi 2013 que ela começou a fazer a captação desses pacientes aqui no grupo de tabagismo no Dante, e que a professora Naomi nos contactou no sentido dela poder fazer a parte experimental toda aqui, ou seja, captar os pacientes que estavam no programa de tratamento de tabagismo aqui no Dante Pazzanese como participantes do estudo. Então lá em 2013 ela começou a captar esses pacientes e agora na semana passada, sexta-feira, ela defendeu a tese de mestrado dela. Eu não estou com ele aqui, mas só para ter pelo menos a página, né, a tese da Camila. Efeitos do tabagismo e da cessação do tabagismo sobre os mecanismos de defesa das vias aéreas e expressão de microRNAs em sangue periférico de humanos. É claro que eu não vou ficar entregando todos os dados da tese, que foi uma belíssima tese, e foram resultados muito interessantes, porque assim, é uma defesa pública, né? Então vai família, vai outros docentes, vão outros... E eu queria trazer alguns detalhes muito interessantes, até que já existem em literatura, mas para divulgar um pouco do que foi feito nessa avaliação, que é uma avaliação que a gente faz de rotina nos pacientes aqui no grupo, que ela fez aquela monoximetria, que é a quantidade de monóxido de carbono que é exalado quando o fumante expira. Ele joga monóxido de carbono, porque o cigarro tem uma quantidade absurda de monóxido de carbono, e aí o paciente está jogando para fora, e ela fez essa análise durante o estudo. Mas o diferente que eu gostaria de trazer, que um dos testes que ela realizou chama teste de sacarina. O teste de sacarina, ele avalia como é que está a integridade do transporte mucociliar. O que é esse transporte mucociliar? Vamos entender que desde o nariz, toda a nossa árvore respiratória, desde o nariz nós temos pelos, até lá embaixo a gente tem uma série de cílios, né, que são pelos microscópicos. Esses cílios, eles ficam o tempo inteiro em movimento, porque o pulmão, as células pulmonares ficam produzindo muco constantemente, e esse muco ele tem que ser retirado, né? A grande maioria das vezes a gente acaba engolindo, mas ele tem essa drenagem lá de dentro do pulmão e vai puxando pela via respiratória até as vias aéreas superiores. Então esses cílios, eles nada mais são do que protetores do nosso pulmão, porque eles tiram esse muco que é produzido constantemente, além de várias substâncias. A gente fica inalando uma série de poeira, poluição, às vezes você entra numa carvoaria, às vezes você entra em algum local que tem micro
micropartículas e quando vai para o pulmão, essas micropartículas, esses cílios trabalham para retirar essas substâncias que são ruins. É claro que, comentando aqui para o próprio fumante que está assistindo, entendendo que a gente tem uma série de partículas e a agressão ela é absurda, a quantidade de partículas, e a gente vem comentando em outros vídeos, eu tenho isso comentado também, a quantidade de partículas que existem no cigarro, né? Vão entender que não é apenas o cheiro, existem micropartículas menores de 5 micrômetros que a gente tem como fazer uma análise dessa quantidade dessas micropartículas, a gente consegue quantificar essas micropartículas, e quando elas vão lá para a parte interna do pulmão, essas partículas elas são removidas por esses cílios. E sabe um detalhe interessante que acontece com o fumante? É que o fumante, esses cílios, eles são mais lentificados no fumante. Então, o que normalmente, quando a gente analisa, vai pegar um microscópio eletrônico para ver como é que são esses cílios, eles ficam assim, ó, eles são rapidinhos num paciente que não tem a agressão pelo cigarro, esse transporte mucociliar, ele é mais rápido. A ponto que a gente faz uma análise. O que a Camila fez, um dos testes, e que é muito feito lá no laboratório da professora Naomi, é quantificar essa movimentação. Então é feita uma análise, como que se analisa esse transporte mucociliar. Ele se analisa através de uma gota de sacarina, que nada mais é do que açúcar. Então você coloca uma gotinha de sacarina, você deixa o paciente sentado, coloca uma gotinha de sacarina e espera para ver em quanto tempo ele vai sentir o gosto na boca. Em geral, esse valor ele tem que ser menor que 12 minutos. Então imagina, ela fez um teste com todos os pacientes fumantes com essa sacarina, então deixou lá o paciente sentado, tem toda uma técnica para ser feita essa análise. E aí, no estudo da Camila, ela só avaliou fumantes e houve sim e ela avaliou 2 tipos de pacientes: o paciente que fumava e largou o cigarro, e o paciente que fumava e reduziu. Então ela seguiu ao longo de 6 meses pacientes que conseguiram largar o cigarro nesses 6 meses, então ficaram 6 meses sem fumar. Ela avaliou quando ele estava no grupo, entrando no grupo que ele ainda fumava, e avaliou 6 meses dele sem fumar. E ela também pegou um grupo de pacientes que parou de fumar. Ela começou lá no grupo, os pacientes chegaram fumando, e após 6 meses eles reduziram o número de cigarros, mas não pararam de fumar. Ficaram fumando em torno de 10 cigarros por dia, mas não pararam ao final de 6 meses. E qual foi o suco? Vou dando uns detalhes, não vou trazer tabela, nada disso, isso tudo é da Camila, mas eu gostaria de trazer a informação. A informação é que mesmo o fumante que não consegue largar, mas que reduz, ele cai aí praticamente 6 ou 8 minutos, essa redução de quando ele reduz o número de cigarros. Então, quando ele reduz essa quantidade, ele vai ter uma melhora nesse transporte mucociliar. É claro que o ideal é parar de fumar, e aí o braço, os pacientes que largaram efetivamente, o impacto foi muito maior. De 16 minutos que eles tinham, foi para 8 minutos esse transporte mucociliar, ou seja, ele tinha um tempo anormal, acima de 12 minutos, e quando eles pararam de fumar, esse valor caiu para 8 minutos, que é um valor dentro da normalidade. Então é uma análise muito interessante que se faz para tentar entender, e a gente faz um paralelo muito do que a gente conversa com o paciente fumante. Ele entender que o que é aquele pigarro que ele tem durante a manhã, ele tem uma dificuldade maior de tirar esse muco do pulmão. Então a exposição ao cigarro faz com que lentifique essa defesa pulmonar. Nada mais é do que essa defesa de poder tirar, limpar esse muco ciliar. E uma das coisas que acontecem demais, aí você fumante ou você colega médico que está nesse processo de tirar o paciente do cigarro, às vezes o paciente ele vem com sintomas. Fala assim: doutor, eu tô há 15 dias sem fumar e eu comecei a ter um pigarro que eu não tinha. Eu fumava e não tinha, e agora eu parei de fumar há 15 dias e agora eu tô tendo um pigarro, acordo todo dia querendo jogar meu pulmão fora. O que é isso, doutor? Eu vou voltar a fumar, porque eu não tinha. É justamente a volta desse transporte mucociliar
Então os cílios eles voltam a trabalhar, esses pelos microscópicos, eles voltam a trabalhar, eles começam a limpar literalmente o pulmão. Então esse processo de que os cílios começam a trabalhar, eles começam a limpar mais esse muco que estava assim. Imagina um pulmão sendo estimulado pelo cigarro, então produz muco para limpar essas micropartículas aqui, tá? Então ele tenta, junto com o muco, ele aumenta a produção desse muco e aumenta a retirada desse muco. Quando você suspende, né, existe uma fase em que o pulmão, no começo, se a gente for trazer, por exemplo, pacientes jovens que fumam, eles têm um aumento dessa limpeza do pulmão, porque eles têm o pulmão ainda muito ativo. Então, quanto mais jovem, eles respondem até ativamente. Esses cílios, eles respondem maior até no sentido da limpeza, porque eles estão tentando tirar essas micropartículas. Só que no tabagista que já tem 20, 30, 40 maços ano de carga tabágica, eles acabam tendo uma lentificação, e quando eles suspendem o cigarro, que os cílios voltam, né, esse transporte mucociliar volta a trabalhar, ele começa a ter uma expectoração maior, mas aí é já de lentificado que começa a melhorar, e aí ele começa a ter expectoração. Então o jovem, ele tenta limpar rapidamente, até existe uma ativação desse transporte mucociliar. Mas no crônico, naquele paciente que já fuma há muito tempo, que os músculos, os cílios já estão bobões, eles, quando você para ou você reduz, você volta a ativar esse transporte mucociliar, e aí você volta para um padrão de normalidade quando você suspende o tabagismo. E quando você não suspende, mas você reduz, você também tem uma melhora desse transporte mucociliar, porém você não tem uma normalização. Você ainda mantendo o consumo do cigarro, você vai manter essa musculatura ciliar, vai manter esses cílios, né, bobões, mas quando você reduz, você melhora também esse transporte mucociliar. Então foi um dado muito interessante através de pesquisa, como é que a gente avalia isso, né, como é que avalia a capacidade de se defender do pulmão, melhorar essa defesa dele pulmonar em tirar essas partículas. A gente consegue quantificar isso através de um estudo muito bem feito pela Camila e pela professora Naomi. Então foi um dado bem interessante do que o estudo teve. O segundo dado, eu não vou ficar falando, mas é algo de prática clínica, e eu gostaria de trazer essa informação porque vai ajudar nos consultórios e vai ajudar o próprio fumante a entender com o que ele está se envolvendo. Então, da mesma forma que eu falei que a Camila fez uma análise dessa defesa pulmonar, ela também fez uma outra análise vendo a genética desses pacientes. Então, o que ela avaliou? Ela avaliou através de microRNAs, e nada mais é uma avaliação genética, e você tem a expressão de alguns microRNAs que eles aumentam a chance de desenvolver determinados tipos de microRNAs quando eles estão altamente expressos, que estariam muito ativos, né, fazendo uma tradução disso. Quando eles estão muito ativos, eles acabam gerando ou aumentando a probabilidade de gerar um câncer de pulmão, uma neoplasia pulmonar. Então, no estudo dela, ela identificou um microRNA que é o 301B, né? Deixa eu conferir aqui certinho se eu estou falando o correto, né? O microRNA 301B, em que ela identificou nos pacientes que pararam de fumar, houve uma redução da expressão desse microRNA, ou seja, a suspensão do cigarro, e a literatura mostra que esse microRNA está relacionado ao desenvolvimento de câncer de pulmão. Além disso, ele aumenta a proliferação celular, reduz a apoptose, ou seja, quando a apoptose é um mecanismo de morte celular programada. Então, toda célula ela tem essa programação de morrer, nascer, viver e morrer. Então, ela tem essa programação. Quando existe uma redução dessa apoptose, ou seja, você não estimula essa morte da célula, ela faz com que a célula perca um pouquinho esse caminho e permanecendo viva, não tendo esse processo de nascer, viver e morrer, ela acaba tendo um processo que pode gerar
processos neoplásicos, em que a célula, por não gerar essa morte programada, ela acaba tendo um período de vida diferente e gerando células diferentes. Então é muito ruim quando a gente reduz esse processo de célula programada. E além disso, o que os estudos mostram em relação a esse microRNA, estudos de literatura, não são dados especificamente do projeto da Camila, é que existe um aumento da resistência ao tratamento com quimioterapia. Ou seja, imagina um paciente que está fumando, que tem esse aumento desse microRNA, então ele aumenta a resistência ao tratamento. Muitos perguntam, existe benefício? Imagina aquele paciente que já está com câncer de pulmão, e será que ele tem benefício em parar de fumar? Então, olha só, a suspensão do hábito, eu não gosto de falar, foi a suspensão do tabagismo, ele vai fazer com que ele reduza a expressão desse microRNA, que está diretamente relacionado a aumento da resistência ao quimioterápico. Traduzindo isso, se o cara para de fumar, se o fumante interrompe o tabagismo, ele tem mais chance de resposta ao quimioterápico. Ou seja, o quimioterápico vai agir de forma diferente nesse paciente. Essa é a principal informação. Então, quando ele interrompe o tabagismo, ele vai ter uma resposta diferente ao quimioterápico. Então, é importante o tabagista que está com o diagnóstico de câncer de pulmão interromper o tabagismo, porque ele vai ter benefício no processo quimioterápico. Deu para entender? Então, o quimioterápico ele vai agir de forma diferente no não tabagista comparado ao tabagista. Outra coisa em relação à expressão desse microRNA 301B, ele aumenta a quantidade de células de câncer de pulmão comparado às células adjacentes e células normais, ou seja, ela gera uma maior proliferação. Os estudos foram feitos muitas das vezes inoculando esse tecido com essa expressão do microRNA em ratos, em outras cobaias, e quando essa expressão dessa célula nessa cobaia foi inoculado, houve um aumento dessas células cancerígenas nessas cobaias. Então a expressão desse microRNA 301B ele favorece células oncóticas, células cancerígenas. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês, que foi um dado da tese que eu pude participar na banca de mestrado da Camila, muito interessante. Agradeço novamente ao professor Naomi e a gente espera continuar essa produção científica. Deixo aqui completamente aberto o grupo de tratamento de tabagismo para que a gente possa trazer mais pesquisas e trazer mais informação, e quanto mais informação a gente trouxer para os colegas da área da saúde que estão tratando esses tabagistas tão importante, aqui mais uma informação que se pode trabalhar nos consultórios, que se pode trabalhar com o indivíduo fumante, entender que a cessação sim vai gerar uma redução na expressão desse microRNA específico, que aumenta a chance de ter um câncer de pulmão, e só reduzir não reduziu a expressão desse microRNA. Então só a interrupção total do tabagismo vai gerar a redução desse microRNA. Então fico por aqui, queria trazer mesmo essa informação para vocês, uma informação relevante e que a gente pode utilizar nos consultórios, e mesmo quem estiver assistindo, algum tabagista, entender que essa é a missão, tirar o cigarro da vida de vocês, para que vocês tenham menos chance de desenvolver um câncer de pulmão ou um câncer de qualquer outra localização no corpo humano. Ok? Fico por aqui, beijo no coração, um abraço nas artérias, espero que tenha sido interessante, e coloca qualquer comentário aqui embaixo, a gente vai procurar informação para vocês, e sempre importante essa interação do conteúdo, do que vocês estão procurando, se tem alguma informação diferente que vocês queiram saber, qualquer colega profissional aí que queira discutir qualquer informação, estou aqui completamente aberto. Vamos trazer o assunto em pauta e abertamente conversar, trazendo informação profissional da saúde, tabagista profissional da saúde. Esse é o intuito daqui do nosso canal e do nosso bate-papo.
Beijo no coração, abraço nas artérias, fui, tchau, tchau.